Bem, pessoal, agora vamos tratar do próximo conteúdo, que é circunferências. O exercício é referente à página 190, itens 4, 5 e 9, tá? Bem, circunferência é uma figura fechada que tem as seguintes características. Tomado um ponto, ele tem a mesma distância a qualquer ponto da borda da circunferência. Esse pontinho aqui, chamado de origem ou centro, origem, geralmente vocês vão olhar nas questões, tem uma letra O, e essa distância do centro até a borda da circunferência, a gente chama ela de raio, tá bom? Se a gente tomar um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência que não passe pelo centro, a gente chama isso de corda, tá bom? Então tem uma corda que liga um ponto da circunferência a outro ponto. Uma outra propriedade, outra característica é no ponto da borda. Se a gente tracejar um segmento de reta que passe pelo centro até chegar no outro ponto da borda, isso daqui, esse comprimento, essa reta, vai se chamar diâmetro. Tá bom? Então, numa circunferência tem o centro, tem o raio, que é a distância do centro até a borda, tem o diâmetro, que é a distância, é a maior corda que tem dentro da circunferência, é a distância que passa de um ponto da circunferência, passando pelo centro até um outro ponto na circunferência, tá bom? Do diâmetro ser esse comprimido todinho e passar pelo centro, a gente tem que o diâmetro ele vai ser igual 2 vezes o tamanho do raio. Vou botar o sinal de vezes aqui. 2 vezes o raio. Tá? Então, a gente já pode... Vamos chamar de diâmetro de D. E raio de R. Temos que diâmetro é igual a 2 vezes o R. Ok? Certo. Uma das razões que a gente pode tirar, uma das razões importantes que a gente pode tirar da circunferência é se a gente dividir o comprimento da circunferência pelo tamanho do diâmetro. Isso daqui vai gerar um número que ele tem infinitas casas decimais. 3,14, 15, 9 e assim por diante. Ele não segue uma sequência própria. Ele não é um número que a gente chama de racional. Ele vai entrar entre conjuntos números irracionais, porque ele não apresenta não apresenta fim, tá? Então a gente toma sempre uma aproximação desse número. E na maioria das questões você vai usar somente o 3,14. Esse número aqui, resultante dessa divisão aqui, a gente vai chamar ele de π, representado por essa letrinha aqui, ó, π. Essa letrinha se chama π. Toda vez que você encontrar questões onde tem um π, ele está se referindo a esse número, 3,14, tá bom? Agora vamos para as nossas questões. Na quarta questão, vem dizendo, considera a circunferência a seguir, desenhado aqui,
Vocês poderem admirar minha arte. A letra A. Quais são os segmentos indicados? Quais dos segmentos indicados são os raios? Então temos origem O, o vértice B e o vértice A, que liga esses dois segmentos aqui. Esse segmento com esse gera o vértice B, esse segmento com esse gera o vértice A. Na letra A, vocês observarem o que é o raio. É a distância do centro até a borda. A gente tem a representação de quantos raios aqui. Quantos raios estão desenhados? Quem são esses segmentos? A gente tem dois segmentos, né? Um deles eu vou escrever aqui, que é o segmento OA. E o outro vocês escrevem aí, para descobrir quem seria o outro. Saindo da origem até a circunferência, que é o outro segmento. Exato. Letra B. Quais dos segmentos indicados são cordas? Olha, o OA já não é uma corda. Uma corda ele sai de um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência, tá? Aí desenhado só tem um. Então vocês escrevam a resposta disso daí. Letra C. Há algum dos segmentos indicados é um diâmetro. O que era um diâmetro? É um segmento de reta que liga um ponto da circunferência, passa pelo centro e vai até um outro ponto da circunferência. Tem um segmento de reta assim? Não tem, né? Então é só você colocar não. Letra D. Você pode afirmar que os pontos A, O e B determinam um triângulo isósceles? Aí vem a pergunta: o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele que tem dois dos seus lados de mesma medida. O que tem desenhado aqui nessa circunferência? Tem dois lados com a mesma medida? Tem. Você vai ver que dois desses lados aqui são o raio. Então você vai colocar assim. E vai dizer por quê. Pois. Aí você continua. Aí você vai dizer porque o segmento tal é igual ou tem a mesma medida que o segmento tal. Aí você vai dizer quais são os segmentos que têm a mesma medida. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Calcule o comprimento do diâmetro de uma circunferência quando o raio mede. Na letra A, o raio da circunferência vai medir 25 centímetros. Na letra B, o raio da circunferência mede 0,65 centímetros. Na letra C, o raio da circunferência mede 5 meios centímetros. 5 sobre 2 dá 2,5, né? 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Então vamos lá. Lembram lá no comecinho quando eu expliquei quanto equivale um diâmetro? Um diâmetro equivale ao quê? 2 raios, tá? Então, se você tem a medida do raio, você encontra a medida do diâmetro. Se você tem a medida do diâmetro, você encontra a medida do raio. É só usar essa equaçãozinha bem aqui, ó. Nunca esquecer ela. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, vou escrever essa formulazinha bem aqui. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. A gente tem a medida do raio? Tem sim, ó. Na letra A é quanto? 25. Então é só a gente substituir. Então D será igual a 2 vezes 25 centímetros. Logo D será igual a 2 vezes 25 é
50. Então, diâmetro é igual a 50 centímetros. Da mesma forma, vocês vão fazer nas outras. É só lembrar dessa formulazinha. Próximo item é a questão 9. O que a questão 9 diz? A questão 9 tem uma figurinha. Na questão 9 tem essa figurinha que eu desenhei aqui, que é um quadrado, onde a medida dos seus lados é quanto? L, ó. Se a medida de um lado é L, como por ser um quadrado, todos os lados também vão medir quanto? L. Esse lado mede L, esse lado mede L, esse também mede L. E dentro dela está inscrita uma circunferência com origem O e raio R, tá bom? Preste atenção nessa questão. Essa questão são questão de vestibular. Todo vestibular ou concurso que vocês vão fazer, que tiver matemática, isso aqui vai ter. Quem estiver se preparando para ingressar no instituto, é bom prestar atenção nessa questãozinha aqui. Tá? Letra A. L, medida do lado do quadrado, quando R é igual a 10,5. Ele pede para você calcular o valor de L, que é a medida do lado do quadrado, quando R é igual a 2,5. Essa questão é muito simples. Letra A. Eu vou desenhar de novo essa figura para não ficar riscando em cima dela. Não vai ficar bem preciso, mas o importante é que entendam a ideia. Ele diz que R é o raio. Pronto. Isso aqui é a medida de L. Tá bom? L. Duas coisas. Você pode ver de duas formas. Eu acho que até mais formas de ver tem como. Veja só. Essa circunferência tem pontos comuns com o nosso quadrado, não tem? Bem aqui na extremidade da circunferência com a extremidade do quadrado. E a origem tanto do quadrado como da circunferência. O raio, ele é o mesmo, não importa qual ponto da circunferência você tomar. Se a gente pegar esse ponto que é comum à circunferência e ao quadrado, tracejarmos o raio, isso aqui é medir R, certo? Se a gente pegar, continuar, prolongar isso daqui, até tocar no outro lado, no outro ponto que é comum à circunferência e ao quadrado, a gente vai ter um outro R, certo? Percebam que a medida do lado do quadrado é igual à medida que corresponde a esses dois R's. A medida daqui passa pelo centro até chegar aqui. Não é verdade, não? Aqui é o tamanho. Então, L... Estou escrevendo um B. L é igual a R com mais R. Se eu tenho um número que é somado várias vezes, eu posso representar como uma multiplicação, né? Então, L é igual a 2 vezes R. Agora, qual é o valor que eles dão para R? Na letra A. Ele assume R como sendo igual a 10,5. Agora, só a gente substituir esse valor aqui nessa equaçãozinha. E a gente vai encontrar o valor de L. L é igual a 2 vezes 10,5. L será igual a 2 vezes 10,5 é quanto? Vamos lá fazer os cálculos. 10,5 vezes 2.
2 vezes 5, 10. Aí 1, 2 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Agora vamos colocar a vírgula no seu local adequado. Tem quantos algarismos à direita da vírgula? Tem só um, né? Aqui não tem nenhum número à direita da vírgula. Então é só a gente contar. coloca a vírgula. Então L é igual a 21 centímetros. Isso na letra A. Na letra B, você vai fazer do mesmo jeito. Você não precisa nem desenhar de novo. Você já sabe que L é igual a 2R. Então é só você fazer L igual a 2R e considerar... não, na letra B quer fazer diferente. Na letra B quer que você encontre o valor de R, considerando que L é igual a 61. O que você vai fazer? Substituir lá na nossa equaçãozinha. No lugar do L, você coloca o 61. L igual a 61, na letra B. Então, você vai substituir aqui. Então, vai ficar 61 igual a 2 vezes o R. O que você faz para resolver equações desse tipo? Onde tem números multiplicando as incógnitas, você vai isolar a nossa incógnita. Como é que você isola a incógnita? No caso, não tem nada somando, não tem nada subtraindo. Está multiplicando. Então, você vai buscar a operação inversa para poder eliminar esse númerozinho que está multiplicando a nossa incógnita. Está multiplicando, então eu vou dividir. Então, vai ficar 2 vezes R dividido por 2. Se eu estou dividindo por 2 desse lado, eu vou dividir por 2 do outro lado. Tá? Lembrando, você vai sempre focar nessa parte aqui, ó, que tem a incógnita, tá? Tentar isolar ela. Por que eu escolhi o 2? Porque se eu dividir 2R por 2, vai ficar somente 1R, né? Eu tenho 2R, quero dividir por 2 pessoas, cada pessoa fica com 1R. E 1 vezes R é igual a o próprio R. Então vai ficar 61 dividido por 2. Fazer os cálculos separados. Aí vocês façam esses cálculos aqui e substituam bem aqui no resultado. 2 dividido por R vai dar 1. 1 vezes R é o próprio R. E o resultado dessa divisão vocês coloquem aqui no lugar desse quadradinho, tá? Boa sorte.